Olá, galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Essa é a nossa primeira aula, né, referente ao quarto bimestre. Nós iremos trabalhar a abertura da unidade 7, lá da página 44, certo? Na unidade 7, pessoal, vem um texto consideravelmente longo, né? Porque ele traz aí um texto narrativo, narrativo e reflexivo, porque ele vai tratar de uma temática, né, sobre necessidade especial. Vai ter a personagem, a Fernanda, que é a Fê, a sua mãe, o pai, que ambos moram em uma fazenda. E como vocês podem perceber, a imagem retratada lá na página 44, eles criam porcos. E em meio a esse diálogo, o pai dela irá sacrificar um porquinho que nasceu diferente dos outros, né? Nasceu, segundo o texto, nanico, né? E aí ele vai, como costume, sacrificá-lo porque, segundo ele, não vive, vai dar trabalho, não vai sobreviver como os outros. E aí a Fernanda vai intervir nessa ação que o pai irá fazer. Então o texto segue por essa linha de raciocínio, né? Fazendo uma reflexão em relação a pessoas, né, com necessidades especiais, as diferenças que temos, né? Todos nós somos diferentes e a questão da aceitabilidade dessas pessoas com necessidade especial, né? Ok? Então, bem interessante a temática do texto. Como ele é um texto longo, narrativo, eu pedi que vocês traduzam, né? Mesmo que não passem para o caderno, mas façam no tradutor para que vocês possam pegar essa mensagem significativa do texto, ok? Mesmo que não passe para o caderno, eu não vou exigir que vocês mandem a foto, né? Não, mas que vocês possam partilhar do sentido do texto, né? Da compreensão do texto. Então, faça aí uma tradução, né? Usando aí o tradutor ou outras ferramentas afins para que vocês possam compreender. O exercício está bem simples também, né? Está lá na página 45 e uma questãozinha que cai lá na 46. Então, vou explicar o exercício por aqui e espero que vocês possam acompanhar direitinho aí essa aula, certo? Então, o nosso conteúdo é leitura, tradução e compreensão de texto, né? O texto é o Before Breakfast, que seria aí antes do café da manhã. O texto vai como se fosse iniciar aquela manhã, né? Na mesa, né? Ambos os personagens vão estar lá. E aí começa o diálogo entre a Fê, que é a Fernanda, a mãe e o pai, certo? Está lá na página 44. Tem como objetivo a leitura e a compreensão do texto em inglês, né? Sobre essa temática. As orientações, vocês vão fazer a leitura do texto, está lá na página 44. Como eu falei, essa tradução, pessoal, não precisa vocês fazerem uma tradução, passar para o caderno, certo? Eu quero que vocês acompanhem ao sentido do texto, né? O assunto do texto. Então, para isso, vocês podem usar o tradutor, somente para alimentar aí a ideia do que vai cobrar nas questões, ok? Não precisa vocês passarem para o caderno, que é um texto muito longo, cobrar muito tempo de vocês, ok? E aí temos as questões, as 4 questões, né, que está lá na página 45 e finalizando na 46. Eu trouxe aqui o início do texto, né, veja que ele é um capítulo, ó, capítulo 1. Então, ele traz aí uma referência do Bill Wright, né, que seria aí esse escritor inglês. Então, provavelmente foi trazido de um livro, né, não tem essa referência aqui no meu manual, mas provavelmente a ideia de um livro. Por isso que ele é um texto longo, ok? Então, vocês vão observar justamente esse diálogo que vai ocorrer, né? As ações que vai ocorrer entre esses 3 personagens. A Fê, que é a filha, né? A Fernanda. O diálogo dela com a mãe, né? E o pai.
e o que o pai irá fazer com esse porquinho que nasceu diferente dos outros demais, ok? E aí ela vai se colocar na situação daquele animal, se fosse ela também, será se os pais iriam tratar assim, e vai causar aí uma comoção ao final do texto, no que a filha vai pedir e também até mesmo orientar ao pai, certo? Então, faça uma tradução para que vocês possam acompanhar a resolução do exercício, ok? Bom, então, nessa primeira questão, aquela questãozinha básica que vem de acordo com o texto, né? As on true and false, vocês vão responder verdadeiro ou falso, né? T para verdadeiro, F para falso. E aí, de acordo com o texto, ele vai trazer aqui algumas sequências que foram abordadas de acordo com o texto, né? Fanny's father is just like a killing pimp. O pai de Fernando, o pai de Fê, né? Só quer dizer Fernando. O pai de Fê gostava de matar porcos. Just like it, killing pig. Gostava de matar porcos. Ele está afirmando, né? Então, isso é verdadeiro ou falso. Her father, o pai dela, through the thing was bring it to be trouble. To be trouble. Trouble. E aí ele vai pedir o seguinte, ó. O pai dela pensava que o porco stubborn trouble, ou seja, não sobreviveria, daria trabalho, né, de certa forma. Trouble trouble seria não sobreviveria ou daria trabalho, mais ou menos dessa ideia futura, né, aquele futuro incerto, né. E esse aqui, Fennis Morden agree with the her father. A mãe de Fernanda, a mãe de Fê, concordava, né? Esse agree, ou seja, concordava com o pai, ou seja, que o porquinho não iria sobreviver, mais ou menos dessa ideia contida no texto, né? E Fê did not hold the axe. Fê não segurou o machado. Hold the axe. Não segurou o machado, mais ou menos dessa ideia, né? E a outra, The Little Pig, o porquinho, não iria viver. Está afirmando que ele não iria viver, né? Será realmente isso? Então, e a última aqui Fair was Eggers Killing Animal. Fernanda era contra matar animais. Fernanda era contra matar animais. Claramente, né? E essa 2 aqui, pessoal, é aquela que vocês vão responder também de acordo com o texto. Então, por isso a necessidade de vocês conhecer a historicidade do texto, né? Mesmo que não traduza lá no caderno, não escreva a tradução, mas que vocês conheçam, certo? E aqui ele vai trazer, ó, 4 alternativas que são todas de acordo com o texto. Na segunda questão, né? A letra A, ele vai pedir mais ou menos o seguinte, já vou traduzindo para não ficar longo, né? O que Fernanda achava de matar o porquinho, né? O que Fernanda achava de matar o porquinho, The Little Pig? O que Fernanda achava de matar o porquinho? Então, vocês podem responder de acordo com o texto, né? Tem uma passagem do texto que vai ajudar vocês. O que Fernanda achava de matar o porquinho? E aí vocês vão ver a questão de injusto, né? Eu acho que a palavra injusto, salvo engano lá no texto, vai estar unfair. Então essa palavrinha vai ajudar vocês. Vocês podem retirar de acordo com o texto e trocar só o pronome, né? Que ela vai, no diálogo dela com o pai, ela vai falar lá que é injusto. É injusto só porque ele é diferente, mas não dessa ideia, certo? Então vocês podem só trocar aí a ideia do pronome, né? Começar com she e aí busca uma partezinha do texto, viu? Essa letra B, traduzindo.
qual foi a comparação que Fernanda fez, né? Fernanda made. Qual foi a comparação que Fernanda fez? Essa comparação que ela faz justamente com ela, né? Vai estar lá, acho que já nos últimos parágrafos, já nesse outro lado, né? No lado direito do texto, que é onde ela vai comparar com ela. Então, compara com uma pessoa. Ela fez uma comparação com ela mesma, né? Ou com uma pessoa, um porquinho com uma pessoa. Mais ou menos dessa ideia contida lá no texto, ok? E essa letra C aí, qual é a razão por trás da escolha do pai? Seria mais ou menos dessa ideia, né? Qual a razão por trás da escolha do pai, ó? His father's choice, a escolha do pai em matar o porquinho, né? Então, qual a razão por trás da escolha do pai dela de matar o porquinho? Mais ou menos dessa ideia aqui. A gente pode perceber, quando vocês traduzirem lá, porque ele acha, segundo, né, a crença dele é que esse porquinho não vai sobreviver, ele seria fraco, então ia dar trabalho para a criação lá desses animais. Então, mais ou menos dessa ideia. Lá no texto vai estar no diálogo entre Fernanda e o pai, certo? Aquele embate dela com o pai. E nessa letra D, ele vai propor o seguinte, a pergunta seria aí o que o pai de Fê, né, propôs o que o pai de Fê propôs depois que o convenceu, depois que ela o convenceu, né, depois que ela convenceu. O que o pai de Fernanda, né, de Fê, propôs depois que ela o convenceu, certo? Já no final do texto, né, a conclusão do texto lá, ele pede para ela ir para casa e pede para ela cuidar como um bebê, mais ou menos essa ideia, ou seja, criar esse porquinho, né, dar esse desafio para ela, mais ou menos dessa ideia aí do texto, ok? Vocês vão buscar lá no texto e pode também trazer com as palavras de vocês. Se caso sentirem dificuldade, pessoal, eu vou até deixar assim, já que a gente não está em sala, né? Se vocês sentirem a dificuldade de trazer em inglês, eu proponho que vocês podem usar também na língua portuguesa. Vocês podem escrever aí no português a resposta, certo? Que aí quando eu for fazer a correção, eu coloco em inglês mais ou menos dentro da ideia do contexto, porque como é compreensão de texto, provavelmente vai vir respostas que são parecidas, que têm o mesmo sentido, né? E aí vocês podem fazer, vou dar essa abertura, vocês podem responder em português, certo? E na correção eu faço a correção no inglês, certo? Se tiver alguma diferenciação, a gente pode até conversar na nossa hora que nós temos via WhatsApp, ok? Nessa terceira aí, ó, responda de acordo com a sua opinião. Então, ele deixa bem claro aqui. Vocês vão usar a nossa língua, né? Isso aqui era interessante em sala de aula, a gente faria na oralidade. E aí ele disse assim, ó, o que você acha da razão pela qual o pai de Fernanda, de Fê, queria matar o porquinho? Concorda ou discorda? E por quê? Então, assim, a opinião de vocês, né? O que você acha da razão, né? Porque o porquinho lá era fraco e não iria sobreviver, por isso que ele ia sacrificá-lo, né? Então, o que você acha da razão pela qual o pai de Fer queria matar o porquinho? Concorda ou discorda? E por quê? Certo? E essa quarta questão, pessoal, está lá na 46. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Está na 46. Ele pede para você escrever, ó, no, substantivo, ou adjective, adjetivo, nas palavras abaixo. Então, você vai ver companhia, né? E aí vocês vão buscar, esses são, aliás, companheiro, né? Companion, companheiros. Substantivo ou adjetivo? Weak, fraco. Substantivo ou adjetivo? Aí vocês vão escrever, né? Miserable. E aí vocês vão ver se é adjetivo ou substantivo e escrever aí, ok? Beleza? Então, deixa eu só reforçar aqui nessa segunda. A segunda vocês podem usar no português, escrever na nossa língua, certo? De acordo com a compreensão.
para facilitar, ok? Aqui, verdadeiro ou falso. Pronto, são 4 questõezinhas bem simples aí. Ok? Essa aqui também vocês vão colocar a opinião de vocês. Então é isso. Qualquer dúvida, a gente vai estar no nosso horário à disposição, ok? Um abraço. Fique com Deus. Deus abençoe a família de cada um.